Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa programação, o nosso companheiro Lucas, que estará falando com a gente. E para iniciarmos essa mensagem de hoje sobre reflexões acerca do Evangelho que ele mostrará, vamos então fazer a prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, pela oportunidade de estarmos hoje encarnados aqui. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, que tanto nos orienta, nos inspira a caminharmos no bem maior, em busca de nos aprimorarmos, e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, os leitores dessa casa bendita, que nos apoiam na noite de hoje, que nos inspire durante todo o trabalho desta noite, que possamos refletir a fim de aprimorarmos em nossa caminhada com o amor de Jesus, que assim seja. O tema de hoje é a missão do homem inteligente na Terra. Vamos iniciar então com a mensagem trazida pelo Ferdinando, espírito, e Kardec coloca ali essa mensagem no capítulo 7, no qual fará o nosso amigo Lucas aqui todas as reflexões. No item 13, missão do homem inteligente na Terra, ele nos diz o seguinte: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direi se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrocear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Tê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição entre si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Lucas,
noite a todos. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui para conduzir os estudos. Eu não diria que é uma palestra, eu não costumo fazer palestra, eu costumo fazer estudo. Eu estudo em casa e depois eu divido aquilo que eu estudei com as pessoas com quem eu convivo, com quem vem aqui no nosso centro. Então, o tema de hoje, Missão do Homem Inteligente na Terra, item 13, o André acabou de fazer a leitura aqui. É um texto assim, bem pequeno, bem curtinho, são dois parágrafos curtinhos. E se a gente, numa simples leitura aqui, acabaria, não teria muito conteúdo para a gente falar sobre os parágrafos em si. Mas os ensinamentos que são trazidos ali, eles são extremamente profundos. E o que eu procurei fazer foi invadir os parágrafos e extrair dali aquilo que eu achei essencial da mensagem trazida por Ferdinando. E a mensagem ela começa então, com um título. Para a gente entender a mensagem, a gente tem que entender o título. Né? Primeiro ele fala de missão, fala do homem, né? Na inteligência, do homem inteligente, e na terra. Né? Então, o que esse título em si nos traz? O conceito de missão. Primeiro, a tarefa que deve ser feita por alguém a mandado de outra pessoa. Encargo, incumbência, cumprir uma missão. Ou seja, é um encargo que alguém dá a outra pessoa, e também pode ser o conjunto das pessoas que executam essa tarefa. Nós vamos nos ater ao conceito de uma tarefa individual, inicialmente. Né? E aquilo está no dicionário. E no Espiritismo? Qual é o significado de missão para o Espiritismo? Nós vamos nos socorrer na questão 573, lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então, especificamente, daqueles espíritos que estão na Terra, encarnados, revestidos do corpo de carne. E aí os espíritos respondem a Kardec: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Está encarnado com condições de, na carne, com efeitos materiais e diretos, cumprir essa missão. E as missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Gerais no sentido de que tudo pode ser missão. Todas as coisas que nós executamos podem ser missão. Então, são mais ou menos gerais. E mais ou menos também importantes. No sentido de que algumas podem abranger, atingir mais pessoas. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um neste mundo tem a sua missão, e que todos podem ter alguma utilidade. Então, explica ali para a gente, explicam os espíritos, que cada um de nós tem uma missão. E a inteligência? O que vem a ser inteligência? Vamos socorrer de novo lá no dicionário. A palavra de inteligência vem do latim intelligere, e significa entre escolhas, ou seja, escolher a alternativa para atingir o resultado que se deseja. Então, seria uma capacidade de escolher entre uma ou mais alternativas. Nem como se fosse uma prova. Né? Aptidão para pensar e criar estratégias em situações de complexidade, multiplicidade de informações e incerteza. Então, aquela condição que ela tem de pegar aqueles acontecimentos todos, aquilo que está se passando, aquilo que ela está vendo, que a pessoa está tendo conhecimento do fato, e baseado naqueles dados, tomar uma decisão e espera-se que seja a decisão mais acertada. E aí está, dentro da escolha correta, para atingir o resultado desejado, a utilização da inteligência. Então, esse é um conceito que a gente encontra no dicionário. E o Espiritismo, como é que é definido a inteligência? Então, Allan Kardec, lá na questão 71,
ele explica o que os espíritos disseram na questão. E ali está uma explicação de inteligência muito interessante. Na questão 71, Kardec pergunta se a inteligência ela vem do princípio vital. Aí os espíritos respondem, não, ela vem do princípio vital, porque as plantas têm vida e não pensam. Né? Então, a inteligência ela é um atributo dos seres orgânicos, mas ela não tem interligação com a matéria. Então, a matéria e a inteligência atuam de forma separadas, uma não está relacionada com a outra. Essa é a explicação dada pelos espíritos. Porque o princípio vital é matéria. As primeiras questões, a 13, 14, 13. E aí o Kardec explica a questão para a gente no seguinte: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Olha só, algumas classes, ou seja, as classes dos animais, do homem, né? E ele exclui ali a classe dos vegetais. Que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, consciência de que existem e que constituem uma individualidade. Cada um assim, com os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então, os animais, com uma inteligência rudimentar, que nós chamamos de instinto, não tem uma consciência plena de si, da sua individualidade, mas já no espírito, princípio inteligente depurado, melhorado, aperfeiçoado, ele passa a condição animal, né, a consciência da sua individualidade. E que homens são esses que Kardec, o nosso espírito Ferdinando está tratando? Então, são os espíritos encarnados. Então, são os homens. São todos os homens? São só esses homens mais inteligentes que nós conhecemos na história? Então, vamos ver aqui agora um exemplo de uso da inteligência. Quase 1.500 acidentes foram evitados com medidas simples para aumentar a segurança nas estradas do país. São rampas de escape construídas em trechos de serra para os caminhões e ônibus que não conseguem parar, caso fiquem sem freios durante uma descida. As imagens são de arrepiar. Caminhões perdem o freio em rodovias cheias de veículos. Esta carreta cruza as faixas na frente de outro caminhão e de alguns carros. Entra na área de emergência e para de forma brusca, alguns metros adiante. Este outro caminhão que aparece na curva sai da pista e quase tomba. Por sorte, esses motoristas encontraram uma área de escape, um espaço apropriado para reduzir a velocidade e parar veículos de grande porte, sem causar acidentes. Essas cenas são de concessionárias de rodovias com trechos de serra, em várias regiões do Brasil. Os caminhoneiros conhecem a importância dessas áreas para a segurança nas pistas. Algo assim que ajuda no momento de dificuldade por causa de freio, né? A gente nunca deseja que aconteça, né? Mas se acontecer, de faltar um freio, tem uma área de escape para socorrer, né? A Via Anchieta recebe 13 mil carretas por dia, vindas de todo o país, com produtos que vão ser exportados pelo Porto de Santos, no litoral paulista. Há 23 anos, a rodovia, que tem 15 quilômetros de serra, foi a primeira a implantar uma área de escape no país. Segundo a concessionária da Anchieta, a área de escape da rodovia já evitou 800 acidentes. São 800 carretas carregadas como essas que perderam o freio no começo da descida e jogaram aqui para esse espaço, que tem 100 metros de comprimento por 1 metro de profundidade, e é forrado com essas bolinhas de argila expandida. Quando a gente pisa, olha só, a gente afunda. Um caminhão aqui em cima para na hora.
Verão que tem um segundo caminhão. Veja quantas vidas já foram salvas. Eles estimam em torno de 1.500. Aí ele evitou 800 acidentes. Na outra rampa, evitou mais de 140. Então, veja a quantidade de vidas que são salvas por isso. Quem desenvolveu essa tecnologia? Provavelmente um engenheiro, né? Estudado, um grau de inteligência diferenciado, a gente nem sabe quem. A gente não sabe o nome, mas alguém fez isso. E para fazer aquilo ali, ele fez cálculo, ele fez testes, fez ensaios e chegou à conclusão que é bom, que vai fazer o bem, que vai salvar vidas. E aí o espírito Ferdinando, ele nos diz o seguinte lá na missão, no texto. Ele extraiu do texto dele algumas, tipo pequena que eu acho que dá para ler no fundo. Se não der, eu vou ler aqui. Vamos lá. Não vos ensoberbais, não vos envadeceis, vocês não têm o direito de se envaidecer da inteligência que tem. Por quê? Porque Deus é que dá essa inteligência. Então, se Deus nos possibilitou desenvolver a vossa inteligência, Ele colocou a gente com todas as condições para desenvolver essa inteligência, porque Ele quer que utilizemos para o bem de todos. É uma missão divina. Então, Deus nos deu a possibilidade de desenvolver a inteligência porque Ele quer que a gente desça. Ele quer que a gente chegue à perfeição. Ele quer que nós sejamos felizes. E aí o Espírito, desenvolvendo os meios para fazer o bem ao próximo, ele está cumprindo a missão dele. E o Espírito Ferdinando continua. É um instrumento para auxiliar as inteligências livremente conduzidas a Deus. Então a inteligência é um instrumento. Então, no final da nossa apresentação, eu vou mostrar um exemplo dessa utilização da inteligência como instrumento para conduzir outras pessoas a Deus. Eu, sinceramente, quando assisti aquela reportagem, eu confesso que fiquei emocionado. É muito tocante como a pessoa, quando imbuída desse instrumento, ela pode fazer verdadeiras mudanças na sociedade. E aí o Espírito Ferdinando nos adverte. Aquele que emprega a inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência, atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação. Então aqui são os principais itens, os 6 principais itens do primeiro parágrafo. Então já chegamos na metade do nosso estudo. Certo? Então vamos aos exemplos. Então, a gente tem uma série de exemplos de invenções que foram utilizadas que mudaram o mundo. Descoberta do controle do domínio do fogo, a invenção da roda. Quem inventou a roda? Não sabe, mas foi inventado. Os estudiosos estavam 3.500 anos, mas foi inventado. A tipografia, o telefone, a lâmpada elétrica, a eletricidade, o máquina a vapor, o carro, esse que a gente usa hoje, e precisa da roda. A gente não consegue, alguém consegue conviver sem uma roda hoje? Tudo tem roda. O que a gente utiliza? Tem uma roda. É possível viver sem roda? Lá no nosso lar, eu sei que o Aero não usa rodas, né? Usa outros princípios. Porque talvez um dia a gente vai chegar a essa tecnologia, mas a gente tem que trabalhar a inteligência e desenvolver a inteligência para chegar nisso. E essa maquininha aqui? Os circuitos integrados. Então, toda a tecnologia que a gente utiliza, inclusive essa que a gente está usando aqui. Né? E aí eu me recordei, eu estava baixando esse vídeo aqui, eu lembrei de quando eu era aluno. Eu era aluno lá em Barbacena. 1983. Cheguei em Barbacena, tinha 16 anos. Ele mandou, vai lá no banco e abre uma conta. Você recebendo um salário. Recebendo muito salário. Aí eu fui lá, abri a conta no banco e me entregaram um cartãozinho. De plástico. Aí, o que serve isso? Aí me explicaram como é que usava, tal, legal.
fui na cidade, vamos comprar algumas coisas, né? Camisa, né? Novinho, cheio de dinheiro na mão, né? E aí eu cheguei e perguntei, como é que eu posso comprar roupa com esse cartão? Aí a moça, não, você paga aqui, a gente passa na maquininha, pessoas mais velhas vão lembrar, os mais novinhos não sabem o que é isso. A gente põe na maquininha, papelzinho com carbono, passa uma prensa, aí tem gente rindo, já sabe o que eu estou falando. Tira, aí a gente põe o valor aqui, você assina e daqui a um mês você paga. Sério? Sério. Eu falei para você, pô, essa ideia é tão boa. Puxa, que legal. Pô, estou capaz de apostar que um dia a gente vai usar esses cartõezinhos para pagar tudo e não vai usar mais dinheiro. Eu não estava fazendo previsão. Mas não precisa ser muito inteligente para ver que a ideia era boa e que aquilo vai progredir. Né? E hoje a gente tem cartões eletrônicos. Pela primeira vez, o cartão mais usado veio isso apenas no momento em que a tecnologia tem permitido o pagamento com apenas um toque. Será que isso entrará para o rol das invenções dentro da internet? Quando a rede mundial de computadores foi criada, ela mudou as comunicações. Inicialmente eram para cientistas compartilharem descobertas. Mas logo evoluiu até a criação de redes sociais, ela está cada vez com vídeos, aplicativos, etc. Telefone. Olha como evoluiu o telefone. Foi inventado mais de 140 anos e evoluiu até virar esse obsessorzinho que a gente carrega no bolso. Eu não tenho poder de falar com qualquer pessoa do mundo em qualquer momento da a invenção dos antibióticos não ficou mais seguro com remédio que elimina bactéria. No passado a gente morria fácil. Isso aí, ó, antes das doenças se espalhavam rápido e não matavam mais. E o avião? Como fez o avião? Antes do século XX, o jeito era passar dias de barco. Viajar ficou mais simples com a avião. Pensava muito certo. Então hoje a gente chega do outro lado do mundo em questão de horas. E de barco a gente levava dias, quem sabe meses, dependendo do barco utilizado. Então vejam como o uso da inteligência para o bem pelo homem cumpriu o requisito da missão dada por Deus: fazer o bem a todos, a generalidade, certo? E aí agora nós vamos passar, então, finalizado esse ponto, vamos passar para o segundo parágrafo da mensagem do Espírito Ferdinando. Então vamos analisar a segunda mensagem, o segundo parágrafo da mensagem. A inteligência é rica de méritos para o futuro. A inteligência, ela produz méritos para o futuro. Qual o futuro? Nosso, né? Nosso coletivo e nosso individual. Porque quando eu utilizo a inteligência para fazer o bem, eu estou cumprindo a missão de Deus. O que Deus quer com isso? A missão que Ele me dá, qual é? É de me aperfeiçoar e de ser feliz. E quando que eu vou ser feliz? Quando eu atingir o objetivo da perfeição, alcançar minha perfeição moral e intelectual. Né? E quando que o espírito é feliz? Vamos fazer uma questão lá. Não vou chutar aqui porque eu esqueci o número. Mas Kardec pergunta aos espíritos: quando que o homem. Como que o homem é feliz? Aí os espíritos respondem a ele: o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Certo? Então, se eu me aproximo da lei de Deus, se eu cumpro a lei de Deus, eu me torno feliz. Eu vou atingir a felicidade. Então, o uso da inteligência tem seus méritos para o futuro. Eu vou me tornar feliz, vou me aproximar de Deus. E aí ele fala sobre a condição, né? Sobre a condição de ser bem empregado. Então, se ela for bem empregado, os méritos para o futuro são previsíveis. Se os homens se servissem dela de conformidade com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com a lei de
Deus, qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos felizes, nós sejamos espíritos puros, bonitos que são possíveis dele. Então, quando a gente fala que trabalha com a vontade de Deus, passa a ser para os espíritos a tarefa de fazer a vontade de avance. Então, nós avançaremos como individualidade, em consequência, toda a humanidade encarnada nesse planeta estaria evoluindo em conjunto, a nossa evolução seria mais rápida. Certo? Muitos a tomam como instrumento de orgulho e perdição contra si mesmo. Então, às vezes, a gente se julgar que sabe um pouquinho mais do que o outro, a gente acha que é mais inteligente. Né? E aí, por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho, a gente acha que somos melhor que A, B ou C por conta desse conhecimentozinho mais, dessa oportunidade que Deus me deu para estudar, para aprender mais. E aí eu posso desprezar aquele que, segundo a minha interpretação, sabe menos. Eu vou dizer para vocês, no último slide a gente vai ver como que aquele que às vezes a gente despreza sabe mais do que a gente. Certo? Eu já aprendi muito com muita gente que não era nem estudar. Mal sabia ler. Certo? Vamos lá. O homem abusa da inteligência por todas as outras faculdades. Na verdade, o homem, quando corrompido, ele abusa de tudo. Ele abusa do próximo. Ele abusa das suas potencialidades mediúnicas, né, das suas potencialidades sexuais. O homem abusa de muita coisa, mas por equívoco. Isso é temporário, isso não é para sempre. Uma hora ele vai tomar consciência que está errado e vai sofrer, e aí ele quer ser feliz, então ele vai procurar seguir a lei de Deus. Não me faltam ensinamentos para viver que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. E aí nós vamos passar aqui, então, alguns exemplos de escolhas equivocadas. Não quero criticar a pessoa, mas como ele é o autor dos projetos, eu vou declinar, vou informar aqui o nome dele. Então, Robert Oppenheimer, que foi o gerente do projeto Manhattan, que foi o projeto que criou o atom. Uma inteligência, um químico, um físico, né, de uma inteligência diferenciada. Ordenou e dirigiu o projeto que criou a bomba atômica. Qual foi o benefício que a bomba atômica trouxe para o mundo? Não respondo. Pense em casa e medite. Esse senhor aqui, Richard Dawkins, inventou o quê? Metralhadora. Uma forma mais potente de matar mais gente. Então, hoje a gente consegue matar mais gente utilizando. A gente consegue matar mais gente hoje com mais facilidade, porque a gente tem metralhadora, tem granada, né, tem míssil, tem uma função de outros instrumentos para fazer o mal, para causar o sofrimento. Certo? Aí temos lá outros inventores, né? Foi Alfred Nobel, que foi criador da dinamite. Ele tinha bons propósitos, era para usar a dinamite para remover pedras, não era para o mal. Mas aí o que o homem faz? O homem abusa das suas potencialidades. Ele faz o quê? Usa a dinamite para atacar, matar, destruir, alejar o seu próximo. Joseph Guillotin, o inventor da guilhotina. Depois ele foi vítima disso aí. Para que era a guilhotina? Para meio de acabar com a vida do próximo. Poderia ter usado a inteligência dele, de repente, para alguma coisa que fosse salvar a vida do próximo, não facilitar a execução. Canhão. Eu não achei quem foi o inventor do canhão. Procurei, disse que foram chineses, outros foram. O Calaz ali é professor de história, ele deve ter mais o conhecimento mais profundo do canhão. Então, quem tiver dúvida, pergunta para ele. Mas
Essa a história, vai ter história falar de mestre de história, meu ídolo, né? Criador da Olimpíada militar de história militar. Então, um outro instrumento criado pelo homem para quê? Para causar sofrimento, destruição, certo? Bom, nós falamos aqui então sobre os homens dotados de certa inteligência que se destacam entre a inteligência comum. Né? Mas será que aquele conceito de missão, de inteligência, é aplicável somente a esse tipo de homem inteligente encarnado na Terra? Vamos lembrar lá da questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Que a letra está maior, não é fácil de ler. Instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar as instituições, e como missão. Cada um neste mundo tem sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Quem está dizendo isso aí são os espíritos, né? Os espíritos que respondem à questão do Kardec. Então, a gente pode estender essa questão da utilidade, do uso para o bem da inteligência, todos, para todos os encarnados. Em algum grau, em algum nível, a gente tem uma inteligência. Uns desenvolvida para um lado, outros desenvolvida para outra capacidade, mas tem inteligência. Naquilo que ele teve condição de estudar, de se aperfeiçoar, de se dedicar, então ele desenvolveu uma inteligência naquela área. Ele seja um engenheiro, um médico, né? Seja um professor, um enfermeiro, um advogado. Então tem várias profissões que a gente desenvolve a inteligência dentro daquele mundo profissional e tem a condição de usar para o bem. Eu posso usar para o mal também, certo? A gente vê muito isso aí. Mas a regra é, se Deus me deu aquela capacidade de desenvolver aquela inteligência, é porque Ele quer que eu cumpra uma missão. E a missão é o quê? Fazer o bem a todos. Então, se eu estou nesse caminho, eu estou usando a inteligência para o bem. Mas tem uma inteligência que é desenvolvida empregada para uma missão que é bem peculiar. Que seria a missão dos pais. Porque os pais, eles têm uma missão específica com esses seres recém-encarnados, que é fazer esses seres recém-encarnados se desenvolverem moral e intelectualmente e conduzidos para Deus. Então, eu diria, no meu conceito bem medíocre, vamos dizer assim, porque é um conceito meio, é a missão mais importante que um espírito pode desempenhar. Pelo menos um espírito que está aqui na nossa condição, espírito de terceira ordem. Os espíritos superiores desempenham missões à altura deles, mas nós, espíritos de terceira ordem, desempenhamos missões mais singelas. Mas essa missão aqui, essa missão mesmo, eu não tenho dúvida, certo? E a missão que a gente tem para conduzir um espírito encarnou, às vezes equivocado, às vezes cheio de dívidas, cheio de encrencas para resolver. Quem vai ajudar a resolver, que vai conduzir desde pequenininho? Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó. Certo? Eu diria que é uma das missões mais singelas que a gente pode executar nesse mundo. E tem também aqueles espíritos que encarnam e continuam desconhecidos no meio do mundo, mas que fazem cada coisa assim que você olha, poxa, que algo.
Já tiveram essa impressão? Olhar para um ser encarnado, ver o que ele está fazendo. Poxa, que alma, que espírito, cara. Que espírito elevado. Não aparece. Ninguém identifica, mas ele é bom. Ele usa a inteligência para o bem, para elevar o próximo, para o bem da coletividade. E aí eu vou trazer um exemplo lá de longe, lá da África, desse garoto aqui, chama William Tanquano. Talvez alguns aqui já conheçam. Ele nasceu lá no Malawi, no país da África, e o garoto, quando ele tinha 13 anos, ele, por conta própria, na escola, começou a estudar livros de ciência e encontrou uma oportunidade para livrar da fome a região que ele morava. O espírito que usou a inteligência para fazer o bem da coletividade. Esse garoto aqui, o Tanquano, ele inspirou um filme. Esse filme estava disponível na Netflix, chama O Menino que Subiu o Vento. Eu já vi umas 3 vezes, sinceramente. Top. Nossa, vale a pena. Claro, minha esposa já viu também, gostou, né? Certo? Então, aqui está um resumo, um spoiler do filme, para quem quiser assistir depois. É óbvio que as empresas sabem que as chuvas chegarão tarde neste ano. Está chegando muito. Eles sabem de ouvir orações em Moçambique. Eles sabem que sem nossas finanças não podemos nos defender direito e por isso precisamos das árvores. Eles tentam nos pressionar de todas as formas, nós que somos humildes, para tirar vantagem de nós. Quando a chuva parar e o sol voltar, Malau vai passar uma temporada muito longa de fome. Temos que juntar o máximo de dinheiro possível. Não ter dinheiro para as mensalidades da escola. Não por enquanto. Fala para o seu pai pagar as mensalidades. Não existe perigo de experiência. Fala para o seu pai pagar tudo e você não vai poder vir para a escola. Você vai gastar o seu dinheiro na educação dos seus filhos. Daí eles vão deixar você. Os inteligentes vão. Isso é tudo que temos. Nem chega a 5 sacos. Não é suficiente. Você precisa me ajudar com essa mulher. Eu sei que a gente conseguiu poder. Agradecemos por todas as vezes que colocaste em nossa família. Por favor, continue lutando por nós, para que possamos suportar qualquer dificuldade em Jesus. Papai, quero mostrar uma coisa para você. O que é isso? É energia eólica. As lâminas transformam em energia. Eu quero construir um maior. Um grande pode ligar uma bomba d'água. Assim, mesmo que a Terra esteja completamente seca, ainda seremos capazes de plantar e termos a colher. Você está vendo? Pessoas estão morrendo, entende isso? Isso vai ajudar todo mundo. Tira essa ideia estúpida de perto de mim, né? Papai, Não posso fazer nada sobre isso, senhora Siqueira. Não posso deixar ele se safar assim. mas ele não estava fazendo nada de errado. Não percebe que ele está tentando se adaptar. Nós somos eu tinha decidido qual vai ser. O que mais tem que perguntar? Quando vamos parar de pensar nada daquilo que nós fizemos funcionar? Às vezes são sonhos. Às vezes são sonhos. Não é um sonho, papai. Eu nunca sonhei. Isso pode funcionar. Se você mesmo. A senhora se quer fazer o novo representante do governo. Para ele ver o mundo do bem. Ela disse que pode ganhar uma coisa de tudo. Eu tenho pensado sobre essa coisa. Tenho pensado em como isso vai levar a ser incrível que você é todos os. Porque ninguém pode ter isso e não pensar em você. Onde quer que você esteja. Então temos um exemplo de espírito desconhecido.
mas que fez o bem para uma região inteira. E eu tinha prometido um que me emocionou, sabe? Que é o da professora Érica. Alguém conhece essa história da professora Érica? A professora Érica é essa aqui, ó. Essa garotinha, 12 anos. 12 anos. Durante a pandemia, quando os alunos da escola pública pararam de ter aula, aqueles alunos do interior do Maranhão que não tinham acesso à internet, que ficavam sem escola, sem nada, que não conseguiam estudar, encontraram condições de estudar através dessa menina. Érica, ela fundou essa escola, Escolinha da Esperança. Vejam o vídeo. Queria falar com a professora Érica. Eu. Ah, você é a professora Érica? Quantos anos você tem? 12. Você chama sua mãe, a gente conversar com sua mãe também. Essa é a minha mãe, da Elisete. A gente pode entrevistar, fazer entrevista aqui com a Érica. Então, essa aqui é a sua mãe. Tem uma sala de aula. Isso, daí como a gente fez a material, a gente não sabia o que fazer. Aí foi indo. Aí eu falei assim, queria que a gente começasse a fazer uma escola de brincadeira, curso de verdade. E aí a gente começou a improvisar. Quando você começou a pedir alguma coisa, Eu pedia livros, eu pedia cadernos, lápis de borracha. Toda criança que chegava pedia boneca, telefone, resposta, essas coisas. E eu já cheguei pedindo um livro. Então, eles diziam que para ser surpreendente. a Escolinha da Esperança tem muita coisa que veio do chá. Quem traz isso? A minha mãe, Elisete, a minha irmã Eva, ela disse que não estava trazer, porque ela queria muito que os filhos dela não perdesse aquela vontade de estudar. O que veio aqui do lixão para construir a Escola da Esperança? Para construir, veio praticamente tudo. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Esse TNT, eles vieram de lá. Esses grades aqui de mesa veio tudo veio de lá, porque a gente não tinha condição de comprar, aí a gente resolveu procurar lá. Não trabalho com A minha mãe, ela não tem trabalho físico. Ela trabalha com a junção de ferro, com o marido da minha irmã. junto com ferro onde? No lixão. Então, sua mãe trabalha como catadora de lixo. Isso, ela cata tudo, latinha, eles dois, para poder dar o sustento possível. E ela vê, arruma qualquer coisa. Às vezes ela não tem, e a mãe ajuda ele. Então a vida para as duas é muito difícil, tá muito perfeito. Para todos nós, mas a vida que é mais difícil é a nossa da mulher. É muito complicado difícil. Por causa da gente. Muito feliz? Sou, mesmo assim, eu estou feliz que se eu for por isso, eu tenho que fazer alguma coisa. O que você faz quando está aqui? Eu pego um livro, não leio, deixo um livro, eu faço todo tipo de coisa para poder deixar ele bom. E é muito difícil as pessoas acham que eu sou forte, porque demorar na memória, eu só faço todo dia, é complicadíssimo. Desde criança, nessa hora. Qual é a função? Não tem uma grande advogada. O que você quer advogado? Muita gente é muito injustiçada. Aí fala assim, aí você não pode nem correr atrás, porque acorda com carregando pro lado do carro. Aí é isso, eu quero que as pessoas não pensem mais assim, eu quero que elas saibam que elas vão ter uma pessoa que possa fazer ela. Olha, senhor advogado, que as pessoas saibam que tem alguém que olha por eles. Que possa defender. Beleza. 12 anos. Não é emocionante? É, né? Consigo ver isso e não ver um espírito desse calibre encarnado aqui na terra, no nosso país, lá no Maranhão. Lindo, né? Vocês sabem qual é o desfecho dessa história? O Rotary Club se interessou por essa história. A prefeitura da cidade se interessou também por isso. Vamos ver o resultado? A gente fez essa foto. Vamos fazer essa foto de novo, né? Sim. Bom, mas agora a gente está aqui para poder mostrar
A nova casa da Érica tem um muro branco aqui, mas a gente vai já conhecer essa casa, né, Érica? Tá, como é que você está sentindo agora? Sem palavras. Em segundo lugar, eu não sei o que Tá feliz? porque realmente vai ser esse concretizar. Então o choro é de alegria, né? É, com certeza. E a tia não é pra chorar. E aí a gente para quando chora. Muitos abraços. Vai esperando, vamos lá. Olha aqui a escolinha da Santa. Tá. Érica, casa nova, parte da escolinha também. Como é que vai funcionar a escolinha da Esperança agora? Ela vai funcionar agora só de domingo à tarde, porque tem uma aula, o sábado eu aproveito descansar e brincar, e domingo a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas expectativas. Então vamos lá, agora eu queria que você falasse para as pessoas que te ajudaram, pessoas do Brasil inteiro. Tira a máscara agora e agradece as pessoas, por favor. Eu queria mandar um beijo, um abraço muito especial para todas as pessoas do Brasil e fora do Brasil que me ajudaram, que reconheceram a minha história, que tiveram a consciência de se colocar no meu lugar, que pensaram em mim e assim, se disponibilizaram para me ajudar. Eu queria agradecer muito. Queria pedir também para não deixar de incentivar todos os filhos a estudarem, que só com a educação que pode chegar onde a gente quiser. Queria pedir para todas as crianças também se esforçarem, que todo esforço, porque sem esforço não é recompensa. Obrigada. Dado feliz, né? Porque aqui a gente tem vários exemplos de espíritos que usaram a inteligência para o bem. Começando, né, com a Érica. Mas a repórter também usou a inteligência para o bem. E quando ela divulgou a imagem, divulgou a história, ela estava usando a capacidade que ela tinha, a missão dela como repórter, foi dada por Deus para fazer o bem, para trazer o bem para as pessoas. E as pessoas do Rotary, do prefeito da cidade de Coelho Neto, do Maranhão, também tiveram uso das suas inteligências também para o bem para aquela comunidade. Eu vejo quantos exemplos a gente tem nesse mundo, nessa cidade, nesse país, de pessoas encarnadas, homens inteligentes, encarnados, fazendo bem, certo? Utilizando corretamente. Eu finalizo aqui com a imagem do homem mais inteligente que passou pela Terra, mas foi o mais humilde de todos os homens que nós conhecemos até hoje. Né? Finalizo aqui o nosso capítulo 7 e vamos partir para o capítulo 8. Tem um pouquinho do horário, mas eu achei que era interessante esses exemplos para a gente ficar sabendo, esses conhecimentos, ficar sabendo do capítulo 7, que é a questão da humildade. Né? Bom? Então, boa noite a todos, obrigado pela paciência e até a próxima.